lombalgia. Quem nunca teve dores na lombar? E qual fisioterapeuta nunca cuidou de um paciente com dor lombar? Hoje eu vou ensinar para vocês qual é o melhor tratamento para uma lombalgia. Eu sou a Carolina Campanari, fisioterapeuta. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A lombalgia hoje já pode ser considerada um problema de saúde pública. 80% da população tem ou já teve dores na lombar, em maior ou menor intensidade. O problema é, quando as pessoas procuram por um tratamento adequado, o problema já está tão grande que existem muitas compensações, muitas dores, talvez em outros locais, que fica difícil de identificar a origem. E a origem foi uma simples dor ou desconforto na coluna lombar. Primeiro, as pessoas sentem esse desconforto, acham que é normal, começam a tratar com medicamentos, muitas vezes sozinhos, sem orientação médica, e quando procuram por um médico ou por um tratamento adequado, como eu já disse, o problema já está muito grande. Se você quer entender um pouco mais como tratar um paciente com dores na lombar, assista esse vídeo até o final, que eu separei algumas dicas preciosas para você. O importante é saber que não existe receita de bolo. Não existe certo, não existe errado. Cada paciente apresenta um sintoma e uma origem, uma causa diferente. E é preciso ter cautela e discernimento sobre qual tipo de tratamento seguir. Se você é paciente e sofre ou já sofreu com dores na lombar, também fique atento ao restante do vídeo para saber quais são os passos que você deve proceder em busca de um tratamento adequado. Quando eu recebo um paciente com dor lombar no consultório, o primeiro passo é fazer uma avaliação física. Se ele traz para mim alguns exames de imagem, raio-x ou ressonância magnética, facilita a minha conduta no tratamento. Mas mesmo assim, eu preciso avaliar como está a musculatura e a articulação dele. E não só da lombar, do corpo todo. Por quê? O nosso corpo ele é tão inteligente que ele vai gerando compensações e adaptações de uma dor inicial para fugir dela. É muito comum que a musculatura ali de toda a região lombar esteja muito tensionada, como uma forma de proteção. Essa tensão muscular, imagina o músculo aqui e o músculo tensionado, rígido. Essa tensão muscular comprime tudo o que passa dentro dessa musculatura, vasos sanguíneos, inervação, então tá tudo ali, comprimido. O primeiro passo que eu faço nos meus tratamentos é uma terapia manual, uma liberação dessa região muscular que está tensionada, a princípio na lombar. Mas isso é um efeito dominó, já pode estar instalado no corpo todo. Às vezes eu pergunto para esses pacientes, mas há quanto tempo você está sentindo essa dor ou esse desconforto? E ele me relata, Carol, há 6 meses, mas no começo não era nada, eu tomava um remedinho e passava. Eis a questão, tomava um remedinho e passava. Só que a gente tem que imaginar que o corpo da gente é um organismo só, é uma coisa só. Se um músculo tensiona, ele vai tensionar o músculo vizinho, que vai tensionar o vizinho, e vai virando uma cadeia de tensão muscular. Músculo tenso traciona osso. Para quem não sabe, cada músculo da gente, ele tem uma origem e uma inserção. Ele gruda em um osso na origem e gruda no outro osso na inserção. Se esse músculo encolheu, tensionou, o que ele vai fazer com a estrutura óssea? Movimentar. Esse movimento da estrutura óssea vai gerar outro movimento e assim por diante. Quando a gente vê e quando a gente demora para buscar uma ajuda de um fisioterapeuta, um tratamento adequado, o problema pode estar muito grande.
Então, de uma forma bem genérica, já disse aqui que cada caso é um caso e o tratamento é individualizado. Mas de uma forma bem genérica, a minha conduta nesses casos segue da seguinte maneira: tratamento com terapia manual, a fim de liberar a musculatura, aumentar a circulação sanguínea desses locais, diminuindo a inflamação. Em alguns casos eu entro também com a eletroterapia, com efeito analgésico e anti-inflamatório. Isso pelo corpo todo, aonde tiver tensão, aonde tiver mudança de estrutura do local. Pode ser, se a dor é lombar, pode ser para membros inferiores ou para tronco e membros superiores, inclusive na cervical. Então o primeiro passo é eu tratar toda essa disfunção mecânica manualmente. O segundo passo, após eu ter feito isso, é entrar com movimento, alongamento, fortalecimento. O grande erro é as pessoas já irem direto para o exercício físico ou já quererem passar direto para o Pilates e etc., sem soltar essa musculatura. Eu falo sempre para os meus pacientes, imagina o músculo como se fosse uma corda bem grossa. Se essa corda tem um nó, um foco de tensão ali, e eu já colocar essa corda, né, esse músculo no caso, para movimentar, fortalecer, alongar, o que vai acontecer com esse nó? Ele vai se apertar cada vez mais até chegar ao ponto de uma lesão, de uma ruptura, de um problema mais grave. Então, primeiro, eu preciso tirar o nó dessa corda através do tratamento manual. E segundo, eu coloco esse paciente para movimentar. Agora a gente vai falar sobre o movimento. Feito isso, a terapia manual, e eu tendo a certeza de que meu paciente está pronto para ir para o movimento, para ir para o Pilates, para ir para a atividade física, como eu vou começar com ele? Claro, depende de vários fatores. Essa lombalgia deve ter tido alguma causa. Então, eu não posso generalizar dizendo que o movimento vai ser igual para todos. Esse paciente pode ser um atleta ou pode ser um idoso. Essa lombalgia pode ter vindo de alguma hérnia de disco na coluna desse paciente, ou não, simplesmente de um mau jeito e de uma origem muscular. Pode ter vindo de um encurtamento severo da cadeia muscular posterior. A gente não sabe como esse paciente vai reagir e eu não posso generalizar os movimentos, como eu vou falar aqui. Mas, de certa maneira, também de uma forma muito genérica, como eu disse anteriormente, eu vou levar esse paciente para o fortalecimento do core. Então, é preciso que esse paciente comece a ativar a musculatura abdominal, não só o reto abdominal, mas a musculatura mais profunda, como o transverso do abdômen, porque são essas musculaturas que se conectam ali nas vértebras lombares e vão manter essa região lombar estável. Então, músculo forte, porque tantas pessoas falam a respeito do fortalecimento de core. Músculo forte mantém articulações estáveis, no caso a minha lombar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo vai ser eu trabalhar a dissociação dos movimentos de membros inferiores e de membros superiores. Eu quero que ele tenha habilidade de movimentar só a perna sem fazer compensações na lombar, ou só o braço e a coluna torácica também sem fazer compensações na lombar. Então, eu preciso tirar a sobrecarga dessa região lombar, mobilizando outras regiões do corpo. Também é muito importante nessa fase começar os alongamentos, principalmente da cadeia posterior. Alongamento e fortalecimento da cadeia lateral. Então, Carol, posso dar inclinação lateral para o meu aluno? Pode e deve. Carol, posso dar rotação de tronco para o meu aluno? Pode e deve. Carol, e flexão e extensão? Pode e deve. Já disse, cuidado com os casos. Cada caso é um caso. Mas é um mito essa questão de que não pode e não deve mover a coluna de quem tem dor.
ou de quem tem hérnia de disco. Isso é um mito. A gente deve reeducar os movimentos desses alunos. É preciso mover, é necessário mover. Por isso, é importante que o professor, o instrutor, o fisioterapeuta tenha consciência para orientar o aluno, o paciente, de que o tratamento é um processo. A pessoa chega lá após 6 meses de dor, com muitas compensações, e ela quer um alívio imediato. Claro, ninguém é feito para conviver com dor, a dor incomoda, a dor deixa a gente de mau humor, mas o paciente precisa entender, e o terapeuta tem que ter a segurança para explicar de que o tratamento é um processo. Não vai ser em uma sessão de 50 minutos ou até menos, porque eu faço a avaliação e depois o tratamento, né, em uma sessão, que vai resolver o problema desse paciente. É preciso ter paciência e consciência do processo. Por isso, quanto antes o paciente procurar um tratamento adequado, melhor. Sabendo que isso não tem fim, é necessário um fortalecimento, ele vai ter que se manter em atividade para essa dor não voltar, para ele não ter mais problemas futuramente, talvez até problemas mais graves. E essa é a minha dica para vocês, terapeutas e pacientes. Se cuidem, busquem ajuda o quanto antes. Terapeutas, saibam conduzir esses casos, não queiram pular etapas, que não é legal para você, não é legal para o paciente, tá bom? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.